Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma apresentação temática de algo que posteriormente nós estaremos sociabilizando com vocês aqui no canal, né? Hoje eu venho, eu me chamo Douglas Barreto, né? Sou acadêmico do curso de Direito da Universidade Católica de Quixadá, Unicatólica, e este canal é exclusivamente para tratarmos de trabalhos acadêmicos, discussões de temas relevantes dentro do ordenamento jurídico brasileiro, como também, socializar o conhecimento junto com os demais colegas do curso. Então, desde já, sejam bem-vindos e bem-vindas. Agradeço desde já. Segue aí o canal para a gente poder interagir mais e mais, né, visando crescermos juntos em termos de conhecimento e práticas no nosso curso. Hoje eu trago aqui como ideia, né, um spoiler que eu quero já passar para vocês de tema que brevemente, até o finalzinho da próxima semana, deixa eu ver, até o dia 25/10 mais ou menos, até o dia 30, estaremos compartilhando com vocês um artigo científico que traz uma abordagem muito importante em torno da desobediência civil, né? A desobediência civil como mecanismo de combate às injustiças e à arbitrariedade do Estado. E aqui eu trago um grande pensador, filósofo, político, né? Norte-americano, né? Onde aborda esse pensamento. Nada mais, nada menos do que Thoreau, que teve uma forte influência, né? é, no que tange a promover a desobediência civil, gerando até então um efeito libertário. Então veja bem, qual é a ideia? É trazer para os dias atuais o conceito de desobediência civil, né, na ótica do direito constitucional. Qual é a ideia principal? Já que sabemos, desde o início, de introdução ao curso de direito e por aí vai, já que sabemos que nenhum direito é absoluto, tem-se a ideia de que também, pelo menos teoricamente, na prática, nenhum dever também deveria ser absoluto. Concordam comigo? Justifico. Thoreau iniciou com esse pensamento, de desobediência civil lá por volta do século XVIII, quando os Estados Unidos da América estavam em confronto, articulando campanhas militares para promover-se uma guerra contra o México, na tentativa de se adquirir maior proporção territorial, ou seja, com o objetivo de somar territórios. E até então, o governo norte-americano à época, estava taxando, tributando os cidadãos como mecanismo de promover a guerra e também de dar logística e sustentabilidade ao mercado escravocrata, Então, já naquela época, sob a influência de Portugal, que foi até então, um dos primeiros países que aboliu a escravatura, Thoreau, até então, mesmo diante da lei vigente do país, do estado especificamente de Massachusetts, ele não concordou, Ele não concordou em pagar esses tributos, Até então,
ele, no pensamento dele, inclusive um ensaio produzido, lembrando que esse artigo científico é baseado numa vivência real, pessoal do autor, né, que culminou com todos esses eventos posteriores, né, fáticos, dentro da realidade libertária. Então, para Thoreau, ele pensava que a única forma, né, de agir no pensamento dele, a desobediência civil era a única forma de agir quando as leis são injustas ou quando elas levam as pessoas a cometerem ou serem coniventes com ações inadequadas. Tá? Então veja bem, nós estávamos vivendo um período já de modernização, né? Então, vivenciamos a Revolução Industrial e tudo mais, só que ainda estava havendo práticas escravocratas e os Estados Unidos ainda era signatário dessa prática, né? Inclusive, era negócio de Estado, né, o mercado escravocrata, né, norte-americano. E Thoreau, ele foi penalizado, ele foi preso, né? Inclusive o ensaio ele produziu na prisão, né? Justamente pelo fato de não concordar com o governo em estar tributando os cidadãos, arrecadando impostos para o financiamento da guerra e a fomentação do mercado escravocrata, né? O autor, ele manifesta, né, essa insatisfação com o governo mediante exatamente a destinação desses tributos para financiar uma guerra que não era de interesse dos cidadãos. Os cidadãos não tinham interesse na guerra, né, para poder anexar territórios aos Estados Unidos, né? Os cidadãos já não mais aceitavam a escravidão, visto que, né, Portugal já havia libertado os escravos. Mais adiante, Brasil, por meio da princesa Isabel, né, decretou a abolição da escravatura. E dessa forma foi que se repercutiu, né, a partir da desobediência civil, uma ação libertária de forma coesa, conectada, que teve adeptos de grandes outros pensadores e filósofos políticos, né, como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, né? E isso por si só, né, deu força, né, à luta pelos direitos civis. Mas Douglas, o que é que ocorre? O que é que você está querendo dizer? O cidadão, ele tem que ser rebelde no sentido de não cumprir a lei? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, de acordo com o pensamento de Thoreau, alinhado a seu pensamento, que a desobediência civil, ela pode ser, sim, nos dias atuais, inclusive com previsões constitucionais, né, objeto de protesto, né? Lembram que eu disse? Nenhum direito é absoluto. Assim como também, teoricamente, nenhum dever deveria ser absoluto. Uma forma, a hora de protestar, a arbitrariedade do Estado. Seria legal, hoje, o Brasil tributar, arrecadar e voltar a ter em prática o mercado escravocrata? Não. Seria hoje ideal que o Brasil, por exemplo, né, arrecadasse grandes campanhas tributárias de fundos para poder contestar algum tipo de guerra visando anexar territórios ao nosso país que já tem grandes, né, dimensões continentais? Não, não é interesse da nação. Como à época também não era interesse dos norte-americanos. E aí nasce a desobediência civil, culminada a esses grandes pensadores protestando o mau direcionamento desses tributos,
né? Enquanto a fome reinava, enquanto a falta de saneamento reinava, enquanto o desemprego reinava, o governo estava mais preocupado à época em financiar a guerra e o mercado escravocrata, que já não era mais aceitável naquele período, já entrando para a modernidade. Um outro conceito, né, importante a gente destacar, que esse conceito de desobediência civil, ele teve, né, foi criado por Thoreau após sua vivência, né, observando a guerra México-Americana, que aconteceu entre os anos de 1846 e 1848, como, né, eu citei aqui, do século XVIII. A guerra foi motivada pela ambição dos norte-americanos em conquistar territórios que pertenciam aos mexicanos, né? Tanto que vocês, ainda hoje, na atualidade, podem perceber que existe uma muito rigorosa controle de limites, né? Controle de limites, para que nenhum cidadão possa passar de um país para outro. A desobediência civil, ela tem um mecanismo, né, de forma individual, né, nos convida a uma autorreflexão quanto à disposição do Estado-nação em proferir leis. E aí, quando a gente traz essa ótica para a discussão no âmbito do direito constitucional, é que é perfeitamente sustentável essa ideia, porque lá dentro da Constituição brasileira nós já temos a questão, né, no seu artigo 1º, né, dos princípios fundamentais, a gente tem lá a cidadania. O que é a cidadania? É o direito a ter direitos. Concordam? Cidadania é o direito a ter direitos. E aí a gente vai diante da ideia de que também temos os deveres diante da Carta Magna. E aí, mais adiante, nós temos também garantido pela Carta Magna, no artigo 5º, o inciso 4º diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ora, veja só, né? Podemos dizer que tudo isso já é a reflexão atual de todo o movimento ocorrido nesse período, a expressão do pensamento, a livre manifestação do pensamento, né? E Thoreau, muito anterior à nossa Carta Magna, ele já atuava, né, protestando contra uma lei arbitrária que destinava impostos, né, para financiamentos de não interesse nacional. Ele as manifestava de forma científica, plural, né, responsável e não de forma leviana. Ele protestava, ele se recusava a pagar esse tributo, desobedecendo até então uma lei do sistema jurídico da época, que até então estava vinculado à crítica, apresentando as suas motivações. Então, isso, de fato, é a desobediência civil que culminou numa série de acontecimentos que desencadearam, né, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a autonomia científica, né? E aí a gente vê que para esse controle de arbitrariedade do Estado, né, temos a questão da iniciativa popular garantida pela Constituição, mas se você perceber, ainda muito controlada. Por quê? Porque a nossa sociedade, no meu entender, no meu humilde entender, ela se acomodou muito, né? Se você perceber,
né? A humanidade atualmente ela está muito acomodada no sentido de aguardar pelas providências. Não temos mais aquela sociedade ativa de se deparar diante de um dispositivo e até então protestar contra ele. Então foi isso que Thoreau fez, foi isso que Thoreau propôs e foi graças a isso que, na visão de Thoreau, Mahatma Gandhi, né, Martin Luther King foram, podemos dizer que foram um dos grandes pensadores que fomentaram o nascimento, né, dos direitos civis de forma concreta, de forma pluralística. Aí eu vou aqui só citar aqui para vocês um trecho desse artigo que estou escrevendo, sob a orientação, inclusive, do professor Pedro Rafael, coordenador do nosso curso de Direito, né? Especialista, né? Especialista do direito constitucional, constitucionalista, né? E aí a gente traz esse trecho. A desobediência civil, o mesmo de forma individual, nos convida a uma autorreflexão. O texto em si traz uma experiência pessoal vivenciada pelo autor, que morava em Massachusetts e foi preso ao se negar, num ato de protesto, a pagar imposto, posicionando-se contra o governo norte-americano, que almejava expandir seu território ao declarar guerra contra o México em face de tal campanha militar. A política de taxação de impostos arrecadados destinava-se em favor da manutenção da guerra contra o México, em 1846 e 1848. Veja bem, em 1761, Portugal baniu a escravidão, ideia que se espalhava na Europa no final do século XVIII. A partir deste evento, o autor esperava que houvesse, né, também nos Estados Unidos, a absorção dessa ideia e não houve. Pelo contrário, continuou havendo a fomentação do mercado escravocrata. Interessante é que esse efeito libertário criado pela desobediência civil de Thoreau, né, ele passou por vezes relatado. Considere-se aqui o constitucionalismo, quando, como a Constituição de um país versa estabelecer os princípios da dignidade da pessoa humana, a liberdade do sistema de governo e o direito de propriedade e evitar o abuso de poder, bem como sua separação à democracia. Pois Thoreau evidencia a hipocrisia de um governo que defendia genericamente a liberdade, porém vivia e mantinha com recursos públicos o regime de escravismo financiado com recursos públicos, uma guerra sem causa, dizia ele. Além disso, gente, um ponto importante é que a partir desse pensamento de desobediência civil, né, como eu disse, dentro dessa ótica constitucional, onde merece um interesse especial de destaque, à época, devido aos protestos em ensaios, né, todos os protestos de Thoreau eram feitos em ensaios devidamente publicados, né, expressa uma consumação de alterações implícitas das leis, inclusive da Constituição dos Estados Unidos da América. Eis que surgiu em 1865, 2 anos após sua morte, a denominada 13ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, né, que punha fim ao regime escravo no território americano. Então, essa é a ideia desse artigo que vamos estar logo, né, disponibilizando para vocês, trazendo essa ideia de que a partir da desobediência civil de Thoreau, iniciada com outros grandes pensadores, filósofos políticos, que desencadeou, né, os mecanismos libertários para a promoção e garantia de direitos, né,
de forma sucinta, de forma clara, de forma estudada, de forma explorada, a gente pode atribuir essa mesma desobediência civil, né, aplicada nos dias atuais, visto que temos os perfeitos dispositivos constitucionais para isso. Ou seja, não é rasgar a lei, é questionar a lei, né? Não é ser um cidadão rebelde, porque Turreau, inclusive, né, foi acusado de ser contra o Estado, né? De, de, de não ir de não ir a favor do regime ora vigente, né? De ser anarquista, quando de forma nenhuma, né, Turreau promoveu ou foi, como anteriormente dito, até considerado pai do anarquismo. Isso não se configura, foi apenas uma forma à época que encontraram de justificar a prisão de Turreau, né? Mas de forma clara, provada, né, em diversas pesquisas científicas, Turreau, de fato, ele foi um propulsor dos direitos civis, né, contra a arbitrariedade do Estado. Então eu agradeço, né? Então esse é o spoiler que a gente traz aqui inicialmente para vocês e aguardo vocês na próxima publicação desse artigo magnífico, né, que a gente está desenvolvendo sob a orientação do professor Pedro Rafael, né, coordenador do nosso curso de Direito. E é isso. Então, sugiro que vocês se apossem, se empoderem desse mecanismo que é a leitura, escrevam, porque isso é algo muito importante para a nossa formação. Boa noite e muito obrigado. Até a próxima.